Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe. Vim gravar uma videoaula aqui para vocês de filosofia hoje, tá? Eu espero que todo mundo esteja bem. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil na nossa história e é o que eu desejo aí para todo mundo, tá? Que todos estejam bem. Vamos lá, terceira série do ensino médio. Vamos ver aqui os slides. Vamos para o primeiro slide para a gente ver qual vai ser o tema da nossa aula. Nós vamos falar um pouco de conhecimento hoje, tá? Dentro da filosofia. E vamos falar sobre conhecer o mundo, tá? Nós vamos conhecer aí um pouco das visões de mundo que temos, tá? Na nossa aula de filosofia. Nós vamos ver alguns discursos aqui, tá bom? Que são muito importantes para a gente dar início aí a esse tema, né? Conversar mais e filosofar, por que não? Né? Vamos para o próximo slide, segundo slide. Vamos entender um pouquinho o que é conhecimento, tá? No dicionário, o que é o conhecimento? Substantivo masculino, quer dizer o quê? Entendimento sobre algo, saber. Ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Olha só. Reunião das referências ou informações guardadas pela humanidade. Olha que legal, hein? Informações guardadas da humanidade, olha isso. Visões de mundo, discursos, né? Ação ou capacidade que faz com que o pensamento consiga apreender um objeto através de meios cognitivos que se combinam, intuição, contemplação, analogia. Então, gente, o conhecimento é maravilhoso, tá? Ele pode ser fluído de vários jeitos, de várias maneiras, tá? Que é o que a gente leu aqui, tá? Conhecimento, gente, não tem limites. A gente pode conhecer tudo que a gente quer. Quer dizer, que a gente quer não, que a gente pode, né? Mas, enfim, né? O conhecimento ele é maravilhoso e se manifesta de várias maneiras na sociedade e no mundo, tá? Através de várias visões e vários discursos. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Na nossa videoaula de filosofia. Vamos para o próximo slide, gente. Acompanha comigo aqui, ó. Conhecendo o mundo. Vamos conhecer o mundo, ó. Como nós já vimos, há diversas formas de conhecer o mundo. Nesta aula, nós destacaremos duas, tá? Duas formas. Filosofia e religião, tá? Nós vamos falar dessas duas maneiras aí de realizar os nossos conhecimentos, né? De aprender, né? E nós temos que falar da filosofia e da religião, porque inclusive elas fazem grandes embates, essas duas vertentes fazem grandes embates na história, né? Uma ajuda a outra também em alguns momentos, são entremeadas as duas, porque a visão metafísica e a visão religiosa, né, elas muitas vezes nascem juntas, né, porque os filósofos fazem as perguntas, né, para entender a religião. Então é algo que não tem como se desassociar. Nós temos que entender a visão religiosa também para entender a filosofia, né, porque afinal a religião sempre foi muito presente, ainda é, né, na vida dos seres humanos, né, e nós realizamos várias coisas através dela, né? Então, vamos focar aqui nesses dois pensamentos, essas duas linhas de pensamento, filosófica e religiosa, tá, na nossa aula. Mas lembrando, gente, próximo slide, ó, vamos para o próximo slide que a gente vai entender isso aqui. Existem diversas formas de conhecimento, outras formas também, tá? Nós vamos focar na filosofia e na religião, mas existe, por exemplo, o senso comum, tá? Que é recheado de saberes populares, tá? A ciência, tem o conhecimento científico, né, que vai ali, estuda o fenômeno, prova o que tem que provar, questiona o que tem que questionar e apresenta para a gente com base em dados, né, com dados. Temos a arte, né, conhecimento artístico, que é maravilhoso, nós adquirimos através da pintura, da escultura, da música, do cinema, né, dos games também, por que não, que é outra forma de arte hoje de se expressar sua arte, né? Dos podcasts, enfim, de tudo, né? Tudo que é uma produção artística, né, voltada para o conhecimento, nossa, é maravilhoso, é o conhecimento artístico que nós
consumimos diariamente, né, através de tudo isso aí que eu falei. Tem também a mitologia, grande parceira aí também da filosofia, né? Lembrando que na Grécia Antiga, muitos filósofos iniciavam seu pensamento filosófico ali a partir dos questionamentos sobre a mitologia. É como se fosse ali uma religião da época também, né? Adorava os deuses, né? Fazia sacrifícios, oferendas, né? Rezava, enfim, várias coisas. Então, olha só, tem vários tipos de conhecimento, tá, pessoal? Então, mas nós vamos focar aqui no religioso e no filosófico, tá? Vamos para o próximo slide, vamos entender um pouquinho, né, o que significa filosofia. O verbete filosofia, a palavra filosofia está presente neste dicionário de filosofia, do Nicola Abagnano, né, que nós vamos entender aqui. O que é filosofia? No dicionário de filosofia, que é um grande instrumento do filósofo, para ele ter ali, né, o glossário dos termos que se é usado, né, na filosofia. Vamos lá. A disparidade das F tem por reflexo, da filosofia, perdão, tem por reflexo, obviamente, a disparidade de significações de filosofia, o que não impede reconhecer nela algumas constantes. Destas, a que mais se presta a relacionar e articular os diferentes significados desse termo é a definição contida no Eutídemo de Platão. Filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Então, olha só, gente, quando ele coloca F aqui, até eu quando fui ler, eu dei uma escorregada aqui, mas é filosofia, tá? Então, as disparidades das filosofias, né, de significações de filosofia, é o F pontinho, tá? Mas para resumir esse pensamento aqui do verbete do dicionário, olha só. O que mais define perfeitamente, assim, digamos assim, a filosofia é contido aqui na obra do Platão, Eutídemo, né? Filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Então a filosofia, gente, é para isso, tá? É para a gente conhecer, ter acesso ao conhecimento, questionar, poder ter acesso a novos conhecimentos, principalmente, né? Através das questões da filosofia, do questionamento, das dúvidas que a filosofia traz, tá? Em prol da humanidade, das pessoas, do homem, que é o que o Platão usa aqui, tá? A filosofia é para ser usada em prol das pessoas, da humanidade, da sociedade, tá? Conhecer para desenvolver melhor a nossa sociedade, tá bom? Próximo slide, vamos aqui para o próximo slide, nós vamos ver também o verbete religião dentro do dicionário de filosofia. Como eu falei, a religião também é um conceito que está atrelado à filosofia sempre, né? Pelo menos hoje não mais tanto, né? Mas antigamente sim, né? Então, vamos lá. Verbete religião. Crença na garantia sobrenatural de salvação e técnicas destinadas a obter e conservar essa garantia. A garantia religiosa é sobrenatural no sentido de situar-se além dos limites abarcados pelos poderes do homem, de agir ou poder agir onde tais poderes são impotentes, e de ter um modo de ação misterioso e imprescrutável. Né? Um negócio que não dá para ser palpável, né? É algo de outro mundo, né? De outro plano, né? Como diria aí as outras religiões. Né? E essa garantia religiosa, né? De que você tem ali o processo ali feito, né? De você reza, obtém as coisas, né? Faz os rituais, enfim, é sobrenatural, no sentido de situar-se além dos limites abarcados pelos poderes do homem. Né? É o que eu falei para vocês, está em outro plano. A filosofia, ela questiona, apesar dela questionar as religiões também, que estão em outro plano, né? Majoritariamente com seus deuses, suas entidades, né? A filosofia ela parte de um conceito muito humano, né? No homem, no centro das coisas. Né? Por quê? Porque a filosofia lança os questionamentos, né? Inclusive muito frequentemente em cima da religião. Né? Por que é assim? Por que isso acontece dessa maneira? Por que a religião diz que é para fazer assim, mas nós não podemos pensar diferente? Por quê? Por que nós não podemos pensar diferente? Então a filosofia ela questiona, né, de forma humana, né,
todas as outras coisas, tá? Inclusive a religião, que pertence também a outros planos, deuses, né? Outros lugares. Então ela questiona também de forma humana, ela bota o pé no chão, né? Ela traz mais para a realidade, né? A filosofia. Apesar de ter sérias ressalvas, né? Há filósofos também que são muito ligados à igreja, né? Que pregam ainda uma filosofia atrelada à visão religiosa dogmática, né? Então, tem suas nuances, gente, mas a filosofia em si, a filosofia mais útil para a gente, serve para isso, para questionar, né? Para entender o que acontece aí na nossa vida, por que as coisas já estão assim, já nasceram, a gente já nasceu e já estava assim, né? Mas por quê? Então a filosofia serve para isso, para questionar, entender como funcionam as coisas, né? E é aplicada também aqui na questão da religião, tá? Mas nós entendemos aqui o que é a religião, tá? Resumindo, é isso. Crença na garantia sobrenatural de salvação, né? E a gente tem esse intercâmbio aí sobrenatural em outros mundos, né? A pessoa reza para as entidades de outros planos respondem, enfim. Tudo isso no mundo religioso, sobrenatural, tá? Vamos para o próximo slide, ó. Vamos entender o que é filosofia e o que é religião no verbete lá do dicionário, né, de filosofia. Agora nós vamos falar um pouquinho de discursos, tá? Diferentes discursos. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Diferentes formas de conhecer o mundo se expressam através de diferentes discursos na sociedade. Quaisquer expressões de uma língua, suas manifestações, oral ou escrita, tendo em conta o momento e o contexto em que está inserido, tá? Isso é um discurso, tá? Então, oral, escrita, né? Vocês veem aqui no slide vários povos diferentes, né? Japoneses, chineses, brasileiros, africanos, árabes, né? Então, todos esses povos, né, ao longo do globo, produzem material escrito ou oral, né? Que são os discursos e que são espalhados aí em forma de palavra, né, por todo mundo, todo lugar, tá? Praticamente, né, cada um vendendo ali a sua ideologia, o seu discurso, né, vendendo no bom sentido, né, gente, espalhando, né, divagando ali sobre os seus conhecimentos, né, as suas análises, as suas reflexões, com base no mundo em que cada um vive ali. Um vive na Ásia, o outro vive na África, o outro vive na Europa, né? O outro vive na América. Então, esses discursos, eles são produzidos de maneira escrita, oral, né? Enfim, mas de maneiras muito diferentes, tá? Porque cada um tem sua cultura. Então, há vários discursos que permeiam aí, estão presentes no mundo, em várias culturas, tá? E aí, dentro deles, uns expressam mais a filosofia, outros a religião, outros a arte, outros a ciência, né? Mas aí vai depender de cada povo. O interessante, o importante é a gente entender aqui que existe diversidade no mundo, no planeta, tá? E os discursos são diferentes e importantes, cada um para a sua comunidade, e a gente pode conhecer isso melhor, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos ler aqui, ó, um trecho, gente, muito importante, do sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, de 1655. Um padre colonizador, inclusive, né, que veio da Europa para as Américas também, tá? E como eu disse, né, nós vamos focar aqui na visão religiosa e filosófica. Então, nós vamos ler esse trecho aqui do padre Antônio Vieira, um religioso e ao mesmo tempo filósofo também, né? Vamos entender o que ele diz aqui. Abre aspas. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso. Depois que subo ao púlpito, se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Se com cada 100 sermões se convertera e emendar um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência
comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-ei todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje? Nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje, pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto, não há um homem em que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão grande e importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. Então, olha só, o padre Antônio Vieira, né, era um tanto quanto revolucionário aí dentro da Igreja Católica, né, da filosofia religiosa, né, e explicitava aqui, né, nesse sermão, ele explicita o que a palavra de Deus faz, né, como ela é espalhada pelo mundo, né, e questiona, né, se tem tantos adeptos, tantos fiéis, tantas pessoas, né, o que é, né, quais são as obras significativas, então, da religião no mundo, né? Então, é muito importante, né? Nós vemos aqui uma filosofia voltada mais para a questão religiosa, né, e que fala sobre, né, a expansão, né, da palavra de Deus, da palavra católica, né, para o mundo, as colônias. E é muito importante, né, porque o padre Antônio Vieira participou ativamente disso, né? Ele foi para as Américas, né, e espalhou a palavra de Deus, inclusive, mas ele traz esse certo questionamento aqui também, apesar de estarem colonizando com a fé também, né, o padre Antônio Vieira traz esse certo questionamento sobre as intenções aqui da fé, da igreja, né, de Deus, através do sermão da 60ª que a gente leu aqui, tá bom? Então isso é uma visão religiosa para vocês conhecerem, tá? Um trecho de um filósofo religioso da igreja, né, um padre, né, que é muito importante para entender aí como que é a relação, né, da religião com o ser humano e como que o padre enxergava isso naquela época, o Antônio Vieira. Vamos para o próximo slide, ó. Agora nós vamos entrar em contato com um trecho filosófico, sem ter ligação com a religião, tá? Do David Hume, tá? Que é um filósofo europeu e que escreveu um ensaio sobre o entendimento humano em 1748, que é muito importante, tá? Lembrando, pessoal, que esses textos eles são tirados diretamente, né, da fonte, né? Eles são os originais, então às vezes a gente lê aqui e fica alguma coisa desencontrada, né, algo que fica um pouco confuso para o nosso pensamento, palavras também que nós não conhecemos, termos, né? Mas isso é importante, né? Nós temos consciência de que a filosofia também ela foi escrita em várias épocas, então ela vai também ter características próprias da época que ela foi escrita, a linguagem, os termos, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem me chamar que eu explico melhor esses pensamentos para vocês no privado, tá? Podem me chamar, fiquem à vontade, tá? Não fiquem com dúvida, tá bom? Vamos entender aqui um pouco do pensamento do David Hume sobre o entendimento humano. O que o David Hume entendia sobre a humanidade? Vamos lá. Seção 1. Das diferentes classes de filosofia e filosofia moral, ou ciência da natureza humana. Pode ser tratada de duas maneiras diferentes. Olha, então ele classifica a filosofia como ciência da natureza humana. Olha, cada uma delas tem seu mérito peculiar e pode contribuir para o entretenimento, instrução e reforma da humanidade. A primeira considera o homem como nascido principalmente para a ação, como influenciado em suas avaliações pelo gosto e pelo sentimento,
perseguindo um objeto e evitando outro. Segundo o valor que esses objetos parecem possuir e de acordo com a luz sob a qual eles próprios se apresentam, como se admite que a virtude é o mais valioso dos objetos, os filósofos desta classe pintam-na com as mais agradáveis cores e, valendo-se da poesia e da eloquência, discorrem acerca do assunto, de maneira fácil e clara, o mais adequado para agradar a imaginação e cativar as inclinações. Os filósofos de outra classe consideram o homem mais um ser racional que um ser ativo. Consideram a natureza humana objeto de especulação e examinam-na com rigoroso cuidado a fim de encontrar os princípios que qualquer objeto particular, ação ou conduta. Enquanto tentam realizar esta árdua tarefa, conduzem ainda mais as suas investigações para princípios mais gerais, e não ficam satisfeitos até chegar àqueles princípios primitivos que em toda ciência devem limitar toda a curiosidade humana. Embora suas especulações pareçam abstratas e mesmo ininteligíveis aos leitores comuns, aspiram à aprovação dos eruditos e dos sábios e consideram-se suficientemente compensados pelo esforço de toda a existência, se puderem descobrir algumas verdades ocultas que possam contribuir para o esclarecimento da posteridade. Então, olha só que interessante. O David Hume ele trata a filosofia como uma ciência da humanidade, é uma espécie de ciência, e o trabalho do filósofo tem um certo teor investigativo, né, para o David Hume, né, porque entender a humanidade não para o Hume, né, deve ser feita de maneira consciente, né, e através do conhecimento, através de conhecer as coisas, né, investigar com a filosofia. Aí que entra o filósofo, ele vai ali investigar, né, a religião, as artes, né, a ciência, tudo mais, e poder ali escrever, produzir as suas reflexões acerca de como funciona ali a sociedade. Então o filósofo tem um trabalho investigativo ali para auxiliar ainda mais no desenvolvimento da nossa sociedade, tá? Então veja, nós temos aqui dois pensamentos conflitantes, né? Um pensamento que trata a religião, né, como forma de busca de conhecimento, né, que é lá do padre do Antônio Vieira, e ainda faz uma crítica ao pensamento religioso também, mas nós temos também a visão filosófica aqui, né, que o conhecimento deve ser buscado, o entendimento da humanidade deve ser buscado através do conhecimento que vem da filosofia. O filósofo ele vai investigar as coisas que acontecem através das observações, né, das reflexões, e do material que ele conseguir ali, tá bom? Vamos para o próximo slide, que são as atividades, gente. Nossa aula finalizou-se, nossa videoaula de filosofia, e agora nós temos atividades aqui para serem realizadas, que vocês me entregam daqui a 15 dias pelo Google Classroom, tá bom? Vamos entender aqui a nossa atividade. Vamos ler comigo o quadro amarelo. Com base nos trechos dos pensamentos de Padre Antônio Vieira e David Hume, que nós acabamos de ler, vistos nos slides anteriores, produza um texto de no máximo 15 linhas, seguindo a seguinte direção. Então tem um tema aqui que vocês vão refletir sobre ele. Para você, existem semelhanças e diferenças entre filosofia e religião? Quais? Justifique seu pensamento. Então não é só dizer sim ou não, é construir um texto aqui, tá? Que eu quero para vocês, de até 15 linhas, falando se existem semelhanças e diferenças entre a filosofia e a religião. Aí você me diz quais, exemplifica isso, tragam exemplos. Exemplos são muito ricos, né, para exemplificar o pensamento, né? E aí você vai justificar isso. Por que você acha que sim, por que você acha que não, né? Como que isso foi construído. Tenham criatividade para escrever, tá bom? Organize essa ideia e construa a produção de texto criativa, tá? Traga exemplos do cotidiano que exemplifiquem a ideia central da produção de texto e bons estudos, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigado pela videoaula. Obrigado por assistirem. Espero que eu tenha ajudado, tá? E, por favor, fiquem em casa. Se forem sair, sigam todos os protocolos sanitários, máscara, álcool em gel,
acreditem também na ciência, tá? É um tipo de conhecimento que a gente tem que é para gente ser usado, que é para ser usado também, tá? Principalmente em tempos de pandemia, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me chamem, não fiquem com dúvida, me chamem no WhatsApp, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, Google Classroom, e-mail, me liga, tá? Por favor, não fica com dúvida, tá? Vem aqui e me procura que eu vou te ajudar. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Tchau!